Construtos ou seres tecnológicos? Tava escrevendo aqui, fazendo piadinha. Quem conhece esse fera aí, hein? Esse sorriso bonito que ninguém explica por que caralho alguém resolveu botar dentes. Botaram dentes no robô. Botar dente num robô faz tanto sentido quanto botar mamilo na fantasia do Batman. Mas esse robô aí tem explicação por que ele tem. É só estético. A essa altura aí não tem, não. Porque são dentes, inclusive, dentes não metálicos, né? Que o Schwarzenegger... Porque isso daí é depois que ele já não tinha mais a pele. Que originalmente eles eram feitos pra ser dono de casa. Então, exato. Mas aí... Ó, o Rebelos. Quem é vivo sempre aparece, hein, Rebelos? Quanto tempo? Bem-vindo. Eu, pessoalmente, gosto muito de Apocalipse. Eu lembro que da outra vez a gente planou pelo Apocalipse e Revolução das Máquinas, né? E eu fiquei feliz, porque a galera foi pega distraída e pá, na Forja do Amanhã estão lá tomando um levante das máquinas, só que não são exatamente máquinas, né? Pessoas máquinas sensíveis. Eu gosto da ideia, porque primeiro eu sinto que o apocalipse tecnológico ele soa cada vez mais realista. Quem assistia 2001, quem assistiu 2001 quando o filme saiu, lá na década de 60, viu aquilo como uma grande distopia de ficção científica, porque o nível tecnológico do presente naquele momento era muito distante de tudo aquilo. Nos anos 60, a galera tava lá, uau, a gente talvez chegue na Lua, e os caras estavam fazendo viagens para, sei lá, Plutão, com um computador que pilotava a nave sozinho, tá? Tipo, não existia aquele nível de computação nem nada parecido. Aquilo era uma ficção científica distante. Hoje a gente está discutindo ativamente inteligência artificial, computadores quânticos, o cientista do Google falando que se a gente já não atingiu a singularidade, não sabe, tá perto. Enfim, terrorzinho básico que você tá aí ouvindo, né? E não custa lembrar que a Skynet já está ligada há 13 anos. A Skynet foi ligada em abril de 2011. Exato. E eu estou usando ela para corrigir parte do meu trabalho. Pois é, a Skynet já tá aí rodando, e o vermelho está ajudando a Skynet na esperança de que ele sofra uma morte rápida e não uma morte lenta, como todos nós. Time máquinas malvadas. Time máquinas malvadas. Então eu diria que os apocalipses tecnológicos eles estão muito mais próximos do nosso mundo hoje do que eles já estiveram. E isso é bom porque isso cria imersão e identificação. É mais fácil você, hoje, trabalhar com um apocalipse causado por inteligência artificial do que ele era na década de 70, 80, etc. Outro ponto legal que eu acho de você falar de construtos tecnológicos é que esses desafios abrem bastante espaço para diferentes níveis, naqueles pontos que eu mencionei lá no começo, quando a gente falou sobre o que é um apocalipse. Então, assim, você pode usar ele para cenário de apocalipse aleatório. Você pode usar ele para um apocalipse aleatório de revolta das máquinas é o quê? É o Total... Como é que era o nome, Luiz? Do Stephen King? Dos caminhões? Não é só os caminhões. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive passou um cometa. Olha só, por algum motivo o cometa deu vida para todas as máquinas, e todas as máquinas têm como único objetivo na vida matar todos os seres humanos. Acontece. Aleatório. Entendeu? Ou pode ser causado. Alguém resolveu fazer lá uma máquina com inteligência artificial e ela resolveu analisar e falar, ora, vocês são o maior problema. A gente quer uma máquina que resolve os nossos problemas. Eu já descobri qual é o maior problema. Vocês, vou resolver. Pode ser evitável, pode ser inevitável. Você pode ter uma alta capacidade de resistência da humanidade, uma baixa capacidade, às vezes é só tirar da tomada. Resolveu. Pode acontecer também. O Maximum Overdrive, a hora que acaba o combustível, acabou. Né? O caminhão não tem o que fazer, só precisa correr pro caminhão até acabar o combustível. Quem teria imaginado isso, não? Né, menino? Que coisa. A menos que eles conseguissem fazer a mangueirinha sair do caminhão de combustível pro outro, tá tudo seguro. Então é muito fácil você regular... Mas agora com carros elétricos, né? Exatamente. Não, mas mesmo assim, alguém ainda tem que pegar o cabinho lá e plugar. Né? Não, mas se ele tiver aquele carregador que é por proximidade do celular. Tá vendo, gente? É por isso que você não pode desenvolver essa tecnologia. Você nunca sabe quando o Tesla vai resolver. Agora o Tesla comandado pelo Grok, não sei o quê. Grok inclusive, parece nome de vilão. Eu acho que assim, aqui interessante também, se você estiver pensando em fazer às vezes alguma coisa nessa linha, é você pensar em formas diferentes desses construtos existirem e agir. É muito fácil você pensar no robô assassino da Skynet, e todo mundo talvez vá direto para isso, mas você tem várias possibilidades. Você tem aí o Horizon Zero Dawn, por exemplo, que trabalha com inteligências artificiais e com animais mecanizados.
É um outro modelo diferente, é um modelo pós-apocalíptico, e aí você pode pensar pela lógica de narrar uma aventura no momento apocalíptico, por exemplo. Você pode pensar nos replicantes de Blade Runner, que não são exatamente, né, que ainda se passam por humanos. Você pode, inclusive, pensar em situações em que eles fiquem restritos a uma forma, a um sistema, eles não têm uma forma física. Eles fiquem lá, uma inteligência artificial. Pô, nossa, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Essa aí aqui controlou os sistemas nucleares, os sistemas militares do mundo todo, e se a gente não fizer o que ele tá mandando, ele vai ativar todos os mísseis nucleares e vai explodir a porra toda. E vai continuar existindo, porque, sei lá, o servidor fica num bunker. Uma coisa meio Tron. O Tron, a dificuldade do Tron é porque o Tron é capaz de fazer download dele mesmo pra internet e simplesmente pegar um outro corpo em outro lugar. Então, como é que você faz com isso? Então, assim, essa é uma outra possibilidade. Você não precisa pensar em nada muito top. Você tem vários recursos possíveis para você incorporar, tanto de diferentes maneiras, tanto como construto, como só como sistemas mesmo. Tem a família Mitchell versus a Revolta das Máquinas, que é uma que boa é um filmaço, também. Um filmaço. Excelente. Bom pra caralho. Tem um episódio de Death e Love Robots, né? Que também é sobre isso. Tem vários, eu acho, que falam sobre tecnologia se voltando. Inclusive a saga daqueles 3 robozinhos mostra muito sobre isso. É um pós, né? Tem um clássico da ficção científica chamado Hardware, que ele, inclusive, era um dos plots que eu ia sugerir hoje, e eu preferi não, mas a história se passa no futuro, teve a Terceira Guerra Mundial, e os pais estão se reconstruindo, e uma mulher, ela é... Eu esqueci, tem um nome em inglês, eu acho, mas aquelas pessoas que fazem esculturas de sucata. Então ela vai fazendo a escultura e o namorado dela aparece lá com um monte de apetrecho que ela pediu. Ela usava muito coisas da guerra. E ela começa a fazer lá, a montar e tudo mais. Só que parte daquilo que ele trouxe para ela era um robô militar, que a programação dele era eliminar os adversários a qualquer custo. Então ele simplesmente usava qualquer artifício que ele pudesse para se manter na guerra. Acontece que no final da guerra, o grande lance era que não dava para saber mais quem que era aliado ou não, porque no final das contas você só tem gente apertando botão. Você não tem gente uniformizada mais nos campos de batalha. E ela liga a escultura dela e ativa o chip de programação. E enquanto ela vai montando a escultura, ele, sem ela ver, ele começa a se reconstruir com o que ele tem. E depois fica loucão e tentando atacar todo mundo, que pra ele todo mundo é inimigo. Então é um filme B, trechaço, mas de um dos principais, eu esqueci o nome do autor, mas é um dos livros que é muito influente. Inclusive foi uma das influências pro Terminator e outras histórias. Eu aconselho aí, bom filme pra assistir. Tem um canal muito bom que chama-se Canal Pandora, traz muito sobre filmes de ficção científica nesse sentido lá, pra você seguir. Eu sugiro o Pra Acabouço Cultural aí, eu acho que eu já comentei antes aqui e volto a comentar. Philip K. Dick, que é um gênio da ficção científica. A galera adora falar de Blade Runner, mas o cara é responsável por Vingador do Futuro, Pagamentos, tipo assim, né? Esses filmes foram derivados de contos dele. E um dos livros dele, um dos contos dele, que foi adaptado, infelizmente, para filmes muito ruins, é o Segunda Variedade, que é um conto que tem no livro Realidades Adaptadas. O Realidades Adaptadas tem, entre outros, o Minority Report, que é um puta conto. São vários que foram adaptados no final, né? Vingador do Futuro, o próprio Android Sonho com Ovelhas Elétricas, e aí o Segunda Variedade é muito, muito bom. Eu acho que pra mim é o melhor conto do livro inteiro, porque é um negócio extremamente angustiante, assim, suspense e tal. Ele se passa num cenário bélico de guerra, meio que uma guerra pós-Guerra Fria e tal, entre os Estados Unidos e a União Soviética, enfim. É bem legal, eu recomendo bastante. Chama Segunda Variedade. Ué, a transmissão caiu? Pra mim também. Eu preciso de uma internet. Dá pra juntar também, novamente, locais tóxicos, porque se você tem uma região segura, mas uma outra região que é dominada por robôs, você pode ter aquele local como um local tóxico, onde as pessoas não podem ir pra lá, porque lá tá o perigo. E uma outra questão também
é que robôs também podem carregar doenças, porque eles não ficam doentes, mas eles podem andar ali, chegando nas vilas, nos locais, trazendo a podridão junto com eles. E aí você já tem duas misturas de cenário ali, duas misturas de cenário ali que você pode colocar os construtos, os robôs, para poderem causar mais estrago ainda. O construto é bom de ter na zona tóxica justamente porque pode ser que a toxicidade não afete ele, né? Já é um aspecto. Exato. Existe outra história boa aqui, ó. Outra história de ficção científica, filme B, trashzeira, com história muito boa. Chama Screamers, que também é nesse trance depois da Terceira Guerra Mundial, onde as minas que eles usavam terrestres, na verdade, eram pequenos robôs que conseguiam andar por baixo da terra. E eles, quando pressentiam o inimigo, eles avançavam muito rápido, eles cavavam e saíam da terra muito rápido, isso fazia um barulho muito alto, por isso que eram os Screamers. E o que acontece é que um bando de sucateiro acha uma área minada, e em vez deles conseguirem desarmar o negócio, eles acabam reativando esses robôs. Então eles são pequenos, do tamanho de um pratinho, um pires, e eles geralmente saem cortando tudo, explodindo, etc. E é um ótimo exemplo de como você pode pegar o seu grupo desprevenido e arrancar umas pernas. O Screamer, você tá falando, é o de 95, não é? Provavelmente. Ele é do início de 90. O Screamers é a adaptação tosca do Segunda Variedade, que é o filme que eu tô falando. É, isso aí. É desse que por isso que eu tô reconhecendo o nome desse autor aí que você falou. Porque ele tem... Não vê o filme, só lê o conto. Pula o filme. O filme não tem nada a ver com a história original. Se você tiver a chance, leia o livro, com certeza. Mas o filme é bom, Tosqueira também é bom. Não, só que não é a mesma história. Eles pegaram, assim, male a premissa do rolê. Levemente inspirado, né? É tão levemente inspirado, é tipo um cabelo de inspiração caiu em cima do filme. Assim.